foi o que a Isis fez e eu também fiz. Entenderam? Entendeu, Cassis? Não, eu travei aqui, Neide. O Ah, Zoom reiniciou. tá. O Zoom reiniciou. Então, Uhum. é, e eu não pus para gravar essa discussão linda que a gente teve aqui. Pois é. Que coisa, meu Deus. Eu vou Não, te mas falar. eu tô dando essa sugestão, mas o grupo e você que sabem, porque eu achei nossa, eu já estudei várias vezes, que a gente sabe, a gente aplicou estudo sistematizado, eu fiz várias vezes, mas essa onipresença, o mecanismo disso e a providência, eu entendi exatamente estudando agora com vocês, para vocês aqui. Pois é, como nós ainda temos, são 9h20, ainda tem 40 minutos. Então, vamos perguntar, quem conseguiu? Eu não vou deixar a Neide falar, não, que ela já falou que estudou e ela sabe. Então, a Neide não. A Neide não. Nem a Iris, então, porque ela também fez resuminho, estudou, Não, estudou. aí está começando. Eu quero saber, então, a pergunta da Neide, né? Como que a gente pode saber da providência divina, da atuação da providência divina? Como que a gente pode saber, não? Como que a gente pode entender, né? Na verdade, como que a gente pode entender a atuação da providência divina? Pessoal, não me decepciona, não, vocês sabem já. Pessoal procurando o resumo. Maísa. Ô, Maísa. Vamos lá, eu não sei bem se é isso. Eu fui procurar, mais ou menos, quando falava de providência divina, e o que eu encontrei foi assim: a providência é descrita como a ação contínua, soberana e sábia de Deus, pela qual ele preserva todas as suas criaturas, coopera com elas em todas as suas ações e as governa em direção a um fim predeterminado. Não as socorre apenas nas crises, mas acompanha constantemente em todos os detalhes, pequenos ou grandes. Isso foi mais ou menos o que eu vi, que eu achei Isso, como definição. isso. Deus está em tudo, tudo vê, tudo precede, mesmo as menores coisas. E Isso. aí a gente entra na parte que a gente estava, que fala que ele era comparado a um fluido, que ele entra em tudo, ele está em todo espaço, em toda matéria, qualquer coisa, que qualquer ser que ele criou a partir do fluido cósmico, ele sente. Tem uma parte que, inclusive, fala que a gente não precisa se preocupar em elevar, em falar, Deus, olha isso, aquilo. Cada movimento nosso, ele é capaz de sentir. Isso. Perfeito. Aí, só para. Porque isso aí ele fala que é uma analogia, como a Velúzia Isso, falou, é uma isso. analogia, né? Uhum, Então, e ele faz essa analogia até com a gente, espírito, corpo, né? isso, Espírito e corpo. Então, é, ele fala que é como se, né, nós tivéssemos imersos no fluido de Deus. isso. Então é como se esse fluido universal, né, ou
bom, não vou entrar, não. Esse fluido universal, e a gente tivesse mergulhado nesse fluido, já que o nosso corpo é uma variação desse fluido, né? Então, cada pensamento nosso, Deus sabe. Mesmo que a gente não saiba o que a gente pensou, Deus sabe. Por quê? Né? Então, esse fluido universal, esse éter universal, é como se fosse um fluido inteligente e que penetra tudo que tem na natureza. Então, é assim que Deus, vamos dizer assim, dirige todo o universo com um maiúsculo. Perfeito, gostei da. Quer falar mais alguma coisa, Maísa? Não, era isso. Velúzia levantou a mão? Ah, cadê a Velúzia? Sumiu? Ah, a Velúzia caiu também. Pessoal, querem falar? A Maísa falou, alguém viu diferente? Como que Deus atua no universo? Ou, se quiserem, como acontece a providência divina? Lucas, se é, providência divina, é isso? É isso. A minha está como? A providência divina é definida como o governo amoroso e constante de Deus sobre toda a criação, sustentando e direcionando todas as coisas para o seu fim. Ela opera em conjunto com a onipresença divina, que jamais, acho que é isso, jamais que Deus está presente, não, garante que Deus está presente em todas as partes e em todas as ações, sem estar limitado por um lugar físico, o que permite o cuidado individual e a intervenção direta no mundo. Isso. Perfeito. Então, mas como que ele age, né? É o que a coisa falou. Como que é que ele age? Como é que ele atua sobre as suas criaturas? Como que ele sabe de Teria tudo, que, né? Vai lá, aí Michel. já não entra o fluido, vem o fluido universal, que ele já pega, para, vamos usar uma palavra assim, que não é, manipular a humanidade, cuidar da humanidade. Isso. Entendi, é Foi o isso. que me ocorreu. É isso, É de isso? acordo, isso, de acordo com o que você está falando, é isso mesmo. Michel, Estão me ouvindo bem? Acabou a bateria do meu fone? tá, estamos. Ah, beleza. Tá. É, eu gosto muito de fazer analogia, né? Então imagine que é um programa perfeito que roda tudo. Ele roda a questão cósmica, espacial, roda o nosso senso de moral. Ele controla tudo. Não é que ele controla, que determina, não é um determinante, mas ele tem, tá tudo interligado e é um programa que funciona perfeito, uma inteligência. Então, por exemplo, imagine que é uma inteligência que nem o seu corpo. Você não precisa falar assim, eu tenho que pensar agora que eu vou andar. Eu tenho que andar, pensar agora que eu vou andar e bater a mão. Eu tenho que pensar que eu vou andar, bater a mão, respirar, ver, ouvir. Quer dizer, tá tudo interligado e você não precisa
mandar uma ação para cada coisa. Tá tudo interligado, tudo funciona perfeitamente. E então é, é uma coisa tão perfeita e funcional que, tipo, se você falhar com a questão moral, você terá que acertar as contas depois. Tem que ter um equilíbrio, né? A lei do causa e efeito. É uma coisa tão automática que não é tipo assim, Deus, eu vou dividir o céu aqui para ir lá ajudar a Maria. Não é assim. É uma coisa tudo interligada, tudo funcionando inteligente. Então, para a gente ficar mais tranquilo, por exemplo, se você andar na rua e tropeçar e cair, e quebrar o braço, não foi uma coisa divina, foi você tropeçou, a gravidade estava fazendo o serviço dela. E tinha uma coisa material que tinha na frente que bateu o seu braço. Então, é uma coisa mecânica, digamos assim. Então, isso dá mais tranquilidade para a gente. Também eu aprendi uma coisa tipo analogia de empresa. Se eu tenho um comércio, se eu vender produto bom, um preço compatível, atender bem e a coisa abrir todo dia e trabalhar certinho, os clientes vão vir. Se eu trabalhar mal, tiver fumar, beber, né? Se eu tiver uma vida não correta, a coisa vai vir errada também, vai dar errado. É uma coisa numa empresa. Se eu não tratar bem o cliente, se eu não tiver matéria para vender, os clientes vão embora. Não é Deus dizendo assim, Michel, eu vou te mandar mais cliente, ou Deus falando, eu vou tirar cliente. Não. É as suas ações vão definir, junto com todo o cósmico, tudo interligado, tudo um programa só. É isso que eu entendo a divina providência. Eu fiquei na dúvida aqui, não vou falar nada não, porque eu não consegui captar, tá, Michel? Hein? É, bom, eu fiz uns, andei rabiscando aqui, quando eu vou ouvindo, eu vou colocando aqui. Isso que eu vou falar está lá no capítulo 2 item 20 e o 24. Então, fala que Deus atua por intermédio do fluido inteligente, que vamos dizer assim, que permite que a providência chegue a todas as partes. Então, o pensamento de Deus está no fluido inteligente e por isso permite que ele esteja em todas as partes, porque esse fluido cósmico, que também tem tudo, está em tudo, é, está contido desse fluido de Deus, né? Aí fala que nós estamos mergulhados no hálito de Deus. E aí fala, a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Cada átomo desse fluido, assim, possui o pensamento de Deus e os seus atributos. Então, esses mesmos fluidos, por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência e à sua solicitude. Então, a natureza toda, né? Tudo ali está mergulhado o fluido divino. O fluido divino está em tudo. No nosso corpo, inclusive, né? Porque tudo, como você falou para Fátima, o nosso corpo deriva lá do princípio. E aí ele fala que cada átomo desse fluido possui o pensamento de Deus. Então, se cada átomo possui o fluido de Deus, Deus está em tudo. E aí ele fala que, como ele está em toda parte, submetida à ação inteligente e à sua providência e à sua solicitude. Então, Deus age por isso, atua por isso, o mecanismo é esse. Como ele está em nós, ele está em nós, ele sabe da nossa necessidade,
Ele sabe do que nós precisamos, e ainda completando, está aqui, isso lá na Gênesis. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja, deixa de estar saturado desse fluido divino. Deus está em toda parte na natureza, como o Espírito está em toda parte no corpo. No corpo, todas as células do corpo humano estão em contato com o nosso espírito, assim como todos os elementos da criação estão em contato com Deus. Isso está na Gênesis. Então, aí eu fiquei pensando, né? Você vê, Deus está em nós, porque cada átomo está ali, o pensamento de Deus está Deus ali, né? E aí, a Deus, essência divina por excelência, somente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização pode perceber Deus, mas a gente não pode perceber agora, mas pode sentir, porque Deus está em nós. Se Ele está em tudo, esse fluido divino está em tudo, então ele está em nós. E é por intermédio deste fluido divino em que nós estamos saturados, né? Quer dizer, nenhum ser, por mais ínfimo que seja, deixa de estar saturado deste fluido divino. Então, Deus está em cada célula nossa, no bichinho lá debaixo da terra. E aí eu fiquei tão feliz que quando a gente ora, nós estamos conversando com Deus. Cada célula nossa ali tem Deus. E é assim que ele atua. E aí ele sabe do que nós precisamos. É claro que ele espera a gente pedir, porque a gente precisa pedir, pedir, obtereis. E ele sabe do que nós precisamos. Ele está em tudo, ele sabe de tudo, mas ele espera que nós façamos a nossa parte, porque tem livre-arbítrio, tem a lei de causa e efeito, né? Mas ele está aqui. Como o Michel falou aí, agora, se a gente mexer um braço, se o Espírito nosso comandar a gente mexer um braço, todo o corpo sente. Se a gente fizer qualquer movimento, qualquer pensamento, se o pensamento for ruim, Deus sente isso porque Ele está em nós. Nós estamos mergulhados nesse fluido divino. Então, qualquer pensamento ruim ou qualquer pensamento bom, Deus está sabendo de tudo e sente tudo. Por quê? Porque nós estamos mergulhados neste fluido divino. E é assim que ele atua. Mas ele espera que façamos a nossa parte. Não sei se deu para entender. Eu, deu para entender assim. Vou deixar a Velusa falar. Fala aí, Velusa. Eu caí, né, várias vezes, né, a internet caiu, eu perdi uma opção de coisa, mas a Neide já falou tudo isso. Eu vi esse finalzinho aí, não baixei a mão, mas eu queria destacar o seguinte: o objetivo que você criou lá, né, dessa compreensão, da gente compreender, né, Deus, né, participando, atuando em tudo, lá no item 20 da Gênesis, do capítulo 2, né, Kardec começa falando que a providência divina é a solicitude, quer dizer, é a assistência, é o cuidado de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, né? Aí vem uma pergunta no segundo parágrafo, que na minha opinião, é justamente o que você colocou lá no subobjetivo. Quer dizer, a pergunta que Kardec fez é o seguinte: como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, e imiscuir-se, quer dizer, participar, né, em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo, que é justamente o que você queria que a gente chegasse lá no subobjetivo, na minha opinião. E que a Neide explicou aí muito bem. Eu não vi o que o Michel falou, mas o que o Michel falou, não sei se ele citou, está lá no item 27.
desse capítulo 2 que faz essa comparação, né, que eu acho que o Michel deve ter pegado lá, né, do que Kardec fala assim, né? O que eu vou dizer aqui agora, compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade, onde faz essa comparação que o Michel, que a Neide citou, eu não vi o que o Michel falou, né? Essa comparação de Deus, né, participando de tudo, estando em tudo, com o espírito, com o corpo. Então, assim, dá para entender assim, bem lá com o item 27 compreende bem isso daqui. Que eu acredito que é o que o Michel deve ter falado, né? Que eu não ouvi, tá, Michel? Que eu caí aqui, tá? O que o Michel falou foi isso, mas ele fez uma comparação com um programa de computador, né? Que monitora tudo, né? Então ele sabe tudo que está acontecendo e vai controlando. Foi isso, né, Michel? Não sei se eu estou falando errado. O que eu quis dizer é que tá, na minha percepção de Divina Providência, tá tudo tão organizado, arranjado, que tá no automático já. Então não tem é no automático de tipo assim, Deus sabe tudo e não é que tá determinado que o Michel vai vencer ou não vai vencer. Mas tá tudo programado com a ideia de que o espírito evolua e se cometermos falhas, paralisamos e depois o meio que o espírito é o HD e aí meio que dá um restart aí, a gente reencarna de novo e começa de novo, até ir acertando. Então, a minha ideia foi que eu quis dizer que tipo tá no automático. Não tem com que se preocupar ou querer. Se você fizer uma coisa, plantar, né? Plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Não tem como você fazer plantar uma coisa e querer outra. Você vai. Fumou algum dia, 10 anos, 15 anos. Pode não acontecer nada nessa vida, mas depois você tem que voltar e corrigir isso. Então, é uma lei natural, que não tem o que fazer, digamos. E aí você pensa, tá tudo determinado? Não, é o livre-arbítrio. Você pode fumar, pode não querer fumar, você pode cantar, dançar, você pode fazer o que você quiser. Só que vai ter a lei da causa, né? Causalidade. É isso que eu quis dizer, que tá no automático, para não se preocupar. Uhum. Tá bom. É, Ô, Cassis, deixa eu só pegar, deixa que a Velúzia Deus, a Velúzia é minha amigona, sempre dando deixa. Tá até notado aqui, eu não falei, ó, deixei para você falar, tá? Mas posso só contribuir com a colocação dela? Quando fala lá na Gênese, quando ela fala de ser bom, Deus ser tão bom, né? E aí fala: um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de magni- ma- malignidade. Como que pode Deus ser perfeito, ser bom, e falarem assim: ah, não, Deus, ó, fulano vai fazer isso porque Deus quer que faça, Deus quer que promova a guerra, Deus quer que cobre isso. E ali na Gênesis fala que como que pode isso? Um ser infinitamente bom não poderia conter uma parcela de malignidade. Deus não poderia ser simultaneamente bom e mal, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Se Deus agisse com parcialidade ou injustamente, numa só circunstância que fosse, com uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo. Deus é infinito em tudo. Se tirar um só de seus atributos, ele já não seria Deus. Então, esse negócio foi Deus que quis assim, não foi Deus que quis assim. Deus é bom. Deus jamais assina embaixo alguma maldade. Ah, mas é Deus cobrando. Deus não cobra, é a lei. É a lei, as leis que ele criou, né? Então, é isso que eu queria deixar, porque é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê assim tanta raiva, tanto ódio. Ah, mas Deus não vai fazer nada. Não vai. Vai depender de nós, né? Aquilo que o Michel falou aí agora.
a bondade ou a maldade é comigo, não é com Deus. Não é porque Deus quis, não. Porque se é o que fala na Gênesis, um ser infinitamente bom não pode ter, não poderia ter uma insignificante parcela de maldade. Então ele não é Deus, né? É, perfeito. Então, se vocês observarem, nós estamos falando tudo que nós lemos e que está aqui. E às vezes o que falta é coordenar, como a Velusa bem colocou, coordenar o que a gente leu, o que a gente estudou, para que a gente atinja o objetivo pedido. Então, que às vezes a gente lê, a gente estuda, mas como a gente não lê o objetivo, não entendeu o objetivo, a gente não consegue falar. Mas se a gente estudar e depois se reportar ao objetivo, qual é o objetivo? O objetivo é esse. Então, aonde que está o objetivo aqui? O que é que eu vou falar? Como que eu vou falar? Aí vai. E lembrar, né, que o que ele faz aqui é uma analogia, é uma suposição. Então, esse capítulo 2 aí que a Velusa e o Anês trouxe, né? Ele fala assim, suponhamos, no item 22, suponhamos um fluido. Então, ele está mandando a gente supor. Ele não está falando que é isto. Então, está sugerindo que a gente suponha, imagine que haja um fluido inteligente em todo o espaço, em todo o universo, onde nós estamos mergulhados. E nós somos penetrados por esse fluido inteligente. Aí a Neide repetiu. E essa inteligência é a inteligência de Deus. Mas isso é uma suposição, é uma imaginação para que a gente possa entender como é possível Deus saber tudo que a gente pensa. Com a continuidade dos estudos, nós vamos descobrir, e aí vamos retornar a isso, né? Que tudo está em tudo. Deus está em nós como nós estamos em Deus. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que Deus está dentro de nós. Então, não adianta a gente querer falar assuntos correlatos a esse que nós estamos estudando, porque nós ainda não fomos. Então, só estou citando que lá na frente nós vamos retornar e constatar tudo isso que nós estamos estudando. Desse fluido inteligente, que Deus está em todos os lugares, que Deus sabe de tudo que a gente faz, com outras palavras. Entenderam? Só que aqui nós estamos estudando o quê? Já estudamos, então, que Deus está em todos os lugares, já tivemos essa suposição de como que ele poderia estar em todos os lugares, como um fluido que penetra tudo, um fluido inteligente, que tem a mesma inteligência de Deus, que penetra tudo que existe, e por isso ele é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares e sabe de tudo que acontece, que ele está em todos os lugares. Né? E sabemos que Deus é o Criador de tudo, que dá origem a tudo, é, e que existe uma substância chamada de fluido cósmico universal, ou elemento primitivo, ou matéria elementar primitiva, que dá origem a tudo que a gente chama de matéria, mas que é tratada como fluido. Por que é tratada como fluido? Como uma substância? Porque
a gente não consegue bem definir ou conceituar, definir, bem definir o que é ela. Mas sabemos que tudo tem origem, tudo que é matéria tem origem nela, que ela sofre uma série de variações ou de modificações a partir das forças que atuam sobre ela. Então, se eu posso dizer, essa seria a síntese do nosso estudo. A coisa ainda, eu acredito que vocês devem estar igual eu, a mente ainda tá querendo mastigar, está querendo mais alguma coisa, está querendo, como a Fátima falou muito bem, a gente quer materializar isso, né? Mas isso vai acontecer, mas a gente só vai conseguir, não vou dizer materializar, mas compreender esse mecanismo quando a gente estudar mais para frente o que está vindo por aí. Tá bom? Tudo bem? É bom quando eu vejo fazendo assim. A Fátima está quase quebrando o pescoço lá e tal. Isso, tudo bem. É, a Márcia também está, ó, e toma que toma. Muito bem. É, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, alguma questão, levantar alguma questão aí? Oi, Cíntia. Bocacil, Ah, tá aberto? pode falar, Fernando. Oi. Substância, criadora de tudo, como você falou, na minha mente, que foi longe aqui agora, ela também está ligada à criação de algum corpo espiritual? Corpo Sim, espiritual. sim. Na verdade, ela não cria tudo, ela dá origem a tudo. Como que ela Dentro dá, dessa. como que ela dá origem às coisas? A partir da atuação que existe sobre ela, que é a matéria elementar primitiva, Ok, porque aí começa a fazer sentido as coisas, né? Do perispírito, perispírito. perispírito. Começa a fazer sentido, porque a minha cabeça foi longe, 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 longe. Aí eu falei, não, tem sentido também. É, tem sentido, Porque sim. matéria, mas vai muito mais longe, mas eu não quero questionar sobre isso. Tá Embora eu não bom, entendo nada. tá bom. A Silvia quer falar, Silvia? Não, é só uma questão aqui. Eu não falei nada, tá? Mas eu prestei bem atenção a todas as respostas e desde o início, quando a Neide falou sobre aquelas comparações, se é a mesma coisa, eu concordei plenamente com ela, mas eu não falei nada, não. Mas é o seguinte, fiz também um resuminho, tá bom? Eu fiz a lição de casa direitinho. Então é sobre as propriedades do fluido perispiritual, que é mencionado aqui na 22 também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse fluido perispiritual, que é o do perispírito, né? Que a gente, eu acho que ficou um pouquinho de dúvida, apesar, como eu sempre falo, que a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, com mais intensidade, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque acho que criou na outra aula, ficou em haver, porque faz parte também desse fluido cósmico universal, não é uma das propriedades, não é isso? É isso mesmo. Então, vale sim falar. Quando a gente pede para o quê? Para estudar, marcar as ideias principais, né? E também o que a Uhum, gente chama de ideias correlatas. Então, essa questão do fluido perispiritual que é citado é uma ideia correlata, porque a gente ainda não estudou o perispírito. Nós estamos estudando uhum, bem antes do, bem antes do perispírito, né? Bem antes disso. Bom, então.
como a matéria elementar, como o fluido cósmico universal, ele dá origem a tudo que existe, tudo que existe, que a gente chama de matéria, né? Como ele dá origem a quase tudo que existe, né? Cada mundo, cada planeta tem essa matéria elementar modificada. E todos os seres possuem também esse fluido cósmico universal modificado. Uhum. E para nós que somos compostos de espírito, perispírito e corpo, o nosso corpo é uma variação do fluido cósmico universal. O nosso perispírito também é uma variação do fluido cósmico universal. No nosso perispírito, tem várias variações, tem inúmeras variações do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele sofre variação também devido aos nossos pensamentos. Pensamentos bons, a Neide falou aqui, pensamentos bons, bons fluidos. Pensamentos maus, maus fluidos. Espírito mais evoluído, perispírito mais sutil. Espírito menos evoluído, perispírito menos sutil. O nosso perispírito, apesar de ser um perispírito denso, nós não conseguimos ver, porque nós estamos numa matéria ainda mais densa. E o nosso perispírito sofre as mutações, as variações dos nossos pensamentos e também dos pensamentos de todos aqueles que nos cercam. Nós influenciamos e somos influenciados. Mesmo sem a gente perceber, nós influenciamos as pessoas com os nossos próprios fluidos, com os nossos próprios pensamentos. Teve alguém aqui que falou, eu não me lembro, acho que foi a Bá, que a gente irradia. Então, o nosso perispírito irradia. Uma das propriedades do perispírito é irradiar, e ele irradia de acordo com os nossos pensamentos. E essa irradiação atrai ou repulsa os fluidos, atrai os fluidos simpáticos aos nossos, né? Semelhantes aos nossos, e repulsa os fluidos que não são semelhantes ao nosso. Fala, Uhum. Neuzinha. Tem que abrir, tem que. Espera, tem que abrir. Vê se dá para abrir o som aí, Neuzinha. Toca na tela, toca na tela, Tem que ser embaixo, assim, ó, do celular. toca, toca na tela, vê o microfone. Ah, que pena. Ah, não está conseguindo. Tá conseguindo, né? Não está conseguindo. Abucatas, enquanto ela está tentando, será que na próxima reunião nós falamos muito do cosmos, das substâncias, então será que nós não podemos falar um pouco sobre o perispírito? Peris, perispírito, perispiritismo? Olha, tá. Está muito ligado, e aí tem que fazer sentido. Depois, Neuza, depois que terminar
você passa um áudio para a gente no grupo que a gente responde. Depois que terminar, você passa o áudio no grupo de estudo que a gente responde. Ô, Fernando, eu não vou dizer que a gente não possa falar, mas... Tá bom, Aí, conseguiu. Fala, Neuzinho. tá bom. Pode falar, Neuza. Tá ligado agora? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado? Tá ligado. Então, Caxias, não, eu só ia falar uma coisa. A Silvia falou agora, eu ia falar também, porque eu estudei alguma coisinha aqui e eu gosto de escrever para fixar mais, Entendi. sabe? Que diz que é muito bom a gente escrever, eu gosto muito de escrever. E sobre isso que ela falou também, é isso que eu queria falar com você. É sobre a propriedade do fluido perispiritual. Então, podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si próprio, porque é matéria, mas serve de veículo do pensamento, das ações, sensações e das percepções do espírito. E tem mais coisa para falar, mas está mais comprido. E é porque eu escrevi, eu não sei falar diferente. Então, é sobre isso daí Isso. que ficou assim no ar, né? Porque foi bom que a Silvia falou agora, porque ela lembrou da pergunta que fala sobre a ubiquidade, tudo, né? Mas já foi falado da ubiquidade, né? Isso. Já. E agora faltou isso daí, Exatamente, tá porque... bom? Tá bom, então a ambiguidade é justamente a capacidade que Deus tem de estar em todo o universo ao Vários mesmo lugares, tempo, isso. né? Assim como Eurípides Barçanufo fazia, né? Em dois lugares O ao mesmo doutor tempo. Bezerra de Menezes também, né? E É, outros, né? isso, exatamente. Então ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, o mesmo pensamento, né? É. Tá Ô, bom. ô Neide, eu vi que você levantou a mão, mas são 22 horas e 2 minutos. Eu sei, Então, então, mas por isso que eu ia deixar para depois. tá bom. Um O, o- minuto. é, eu só queria, o Cassis, falar, dar só um entendimentozinho sobre o. Eu tô tranquila aí, ó. Então, a gente sabe que o perispírito ele é formado pela condensação de fluidos. E aí, cada mundo que a gente renasce, a gente aure para o nosso perispírito aqueles fluidos daquele planeta. E à medida que a gente vai evoluindo, esses fluidos a gente vai aurindo para o nosso perispírito, os fluidos mais sutis aí vai da nossa evolução, né? Mas o fluido perispiritual, o fluido do perispírito, é a condensação de fluidos de cada mundo que a gente vai. Só isso, não vou falar mais nada. Gente, agradeço a todos, né? E agradecemos a Deus. Deus ouviu as nossas preces, né? Nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, com certeza ouviram as nossas preces, os nossos pedidos, porque todos estudamos, todos lemos, né? Todos tivemos a nossa compreensão do estudo, mas hoje ficamos sabendo de forma racional que Deus está em todos os lugares, que é como se Sim, nós estivéssemos imersos nos fluidos de Deus. Deus está conosco. Deus sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos em fazer ou pensamos em não fazer. Sabe e conhece, nos conhece intimamente. Então, sabemos
que para pensar em Deus, não precisamos pensar em Deus em Marte, em Júpiter ou em outro lugar qualquer, porque Deus está dentro de nós, Deus está em nós. Então podemos falar com todos os nossos bons sentimentos, com todos os nossos desejos, e eu peço a Deus, Senhor Deus, ampara todos nós deste grupo. Ampare também o nosso irmão Salgueiro, para que ele possa se recuperar, que ele tenha, Senhor, muita paz, compreensão, alívio das suas dores e das suas questões. Permita, Senhor, que cada um de nós tenha disposição e ânimo para estudar, para ler, para compreender, para estarmos reunidos novamente na próxima quarta-feira, para darmos continuidade aos nossos estudos, que estudaremos na próxima quarta o Espírito, o princípio inteligente do universo. Ampara-nos assim, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Que Deus. assim seja.